Tagarelar é o tipo de conversa que a gente guarda na alma, sabe? Olá, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a mais um Tagarelar. Eu sou a Aline e esse projeto nasceu de uma vontade de nutrir a minha criança que gostava muito de fazer, de brincar de entrevistas. Hoje eu convido uma mulher muito maravilhosa que faz parte da minha vida já há alguns anos, mas que eu quero trazer para cá para conhecer um pouco mais, ouvir um pouco mais das histórias dela, que fazem parte também da minha história. Então eu vou chamar hoje aqui a Dai. Bem-vinda, Dai, ao nosso Tagarelar. Oi, Oi. passei a agradecer pelo convite. Estou muito feliz de participar desse projeto. Saiba que quando eu era criança eu também adorava essas funções de não muito gravação, mas eu adorava fazer, mostrar, entrevistar, enfim, sempre foi algo que eu gostei muito. Então, eu fiquei bem feliz quando eu recebi esse convite, de verdade. Ai, que lindo, Dai, que bom, obrigada. Tu sabe que eu com certeza sempre acabo passando pela infância de todas nós, porque dentro de todo mundo, né, vive essa criança, ela tá muito viva dentro da gente o tempo inteiro, né? E Com eu acredito certeza. muito nisso. Então a gente vai passar por isso com certeza, mas eu quero assim começar te perguntando quem é você, mas sem tu me contar com o que tu trabalha inicialmente, sem me contar se é casada, solteira, se tem filho, cachorro, papagaio. Inicialmente, quem é a Daiane por trás aí da câmera nesse momento? É tão difícil falar, né? A gente não se toca que muitas vezes a gente acaba, ai, oi, o que que tu faz? O que que tu trabalha? Geralmente são essas as perguntas que vêm. E para mim, inclusive, é muito mais difícil porque por muito tempo, e a vida, desde que eu comecei a trabalhar com o que eu trabalho, eu sempre coloquei ele à frente da Daiane e talvez muitas vezes até me deixando um pouco de lado a Daiane pessoal para ser a Daiane profissional. Então, tu fazer essa pergunta faz questionar, eu me questionar também, é bem legal. E eu acho que a Daiane tem aqui, né? Tem a Daiane irmã, Daiane amiga, que tenta sempre abraçar o mundo, ajudar todos, né, dentro do possível. Tem a Daiane namorada, enfim, né? Todas essas facetas que a gente sabe. Mas uma pessoa que adora conversar, se comunicar, conhecer coisas novas, estudar e passear, né? Gosta de natureza, de praia, de mar, de sentar na areia, de conversar sobre coisas aleatórias, desligar o telefone e viver a vida. Então, eu acho que essa Daiane é muito presente e às vezes a gente acaba não esquecendo, mas negligenciando essa parte, né? Sim, Então, tu me sim. perguntar foi bem legal, assim. É por isso que é muito terapêutico a gente olhar por esse ângulo, porque a gente sai aquele personagem que às vezes aquela, que a gente Dá? veste na vida, né? Então, é muito legal, assim, a gente poder saber que a gente não é só isso, nós somos muitas, né? Isso já me deixa Sim. muito feliz de saber isso, de conhecer, né, um pouco mais que a Dai, quando criança, gostava ali de estar ali também, né, fazendo que estava num programa de TV, porque conta um pouco mais de ti, né, Dai? Mas eu vou começar, né, falando da forma como a gente se conheceu, que é por onde eu vou iniciar, né, o nosso caminhar aqui hoje. A Dai, ela é a minha cabeleireira, ela é a maga das minhas mechas desde muito tempo. Eu hoje tentei calcular o tempo, mas eu acho que beira aí uns 10 anos, tá? É Uhum. difícil de eu Verdade. conseguir, eu acho que uns 10. Mas então a Dai, né, trabalha como cabeleireira há muitos anos. E por isso eu acho que faz tanto parte da identidade dela, né? Então, assim, eu queria te perguntar, Dai, o que que te levou? E eu sei que muito jovem, que tu contasse um pouquinho da tua trajetória, assim, que começou muito cedo, né? Então, eu queria que tu Sim. contasse o que te levou para esse meio, né, do cabelo. Então, indo para a parte da infância, assim, eu sempre gostei muito de atividades manuais, mais artísticas, assim.
Como eu disse, eu adorava brincar com a parte de comunicação, de vender, enfim, fingir que era professora, coisas assim. E a minha mãe, ela trabalhava como manicure num salão. Então, eu cresci dentro de salão de beleza, né? Inclusive, algumas pessoas não sabem disso, mas eu cresci vivendo, dentro desse mundo. E a questão da independência. Talvez eu nem sabia o que que era uma independência financeira, mas eu sempre gostei desse lado de, não, quero ser independente, quero sair de casa cedo, quero ter as minhas coisas, conquistar, enfim. Então, isso também era muito latente para mim, além de gostar, né, dessa parte de cabelo e tudo mais, maquiagem. Mas ver a minha mãe dentro do salão de beleza, essa parte do cabelo, da maquiagem. Maquiagem não tinha tanto na época, né? Não era tão comum hoje como as pessoas fazem. Mas naquela época tinha. Ela trabalhava com uma cabeleireira, a Débora, inclusive. Adoro ela. Até hoje, o salão dela é na rua da casa da minha mãe. E eu aprendi muitas coisas com ela. Eu lembro que na época ela me oferecia, tipo, um valor simbólico e eu limpava as gavetas, as escovas para ficar ali com a minha mãe, sabe? E ela me ensinou diversas coisas, assim, desde o atendimento com o cliente, quando a gente. A parte mais de educação, assim, claro que eu era uma criança educada, né? Mas aquela coisa de. É um cliente, é diferente de cumprimentar um tio, uma tia, né? Uhum. Entender que tu é criança, mas tu tem que te comportar aqui como uma pessoa que está convivendo com clientes. E eu comecei a fazer isso, e ela me dava aquele dinheirinho ali e já era super legal. Então eu sempre ficava na volta perguntando, interessada. A minha mãe sempre me incentivou muito nessa parte, ela adorava que eu estava ali. Legal. E a mãe também na praia fazia unhas a domicílio, e eu adorava ir junto. Daí eu pedia para ela para ir junto para ficar tipo organizando as coisas. Me alcança um alicate, me alcança uma lixa, e eu ia fazendo isso, muito pequena. E lá pelos meus 14 anos, nos meus 13, 14 anos, eu já queria trabalhar com isso. Eu sempre fui muito madura, assim, desde novinha. Eu não, nem lembro muito da minha fase de adolescência, assim, de fazer muitas coisas de adolescente, Essa é porque uma eu das já, perguntas. Tu já jogou. Eu olho pro lado que tá aqui. é, eu me sentia muito adulta, tipo assim, eu ouvia as minhas amigas conversando sobre determinados assuntos e eu nem era minha preocupação na época. Inclusive, essa semana, uma cliente, eu não lembro quem que eu estava conversando, e aí eu falei sobre uma situação familiar com ela, talvez a gente entre nesse assunto também, e ela me perguntou, Dai, será que não é por isso que tu sempre foi tão madura cedo, né? E talvez sim, né? Talvez a maturidade tenha vindo também das dificuldades que a gente vai tendo, né, no caminho. E eu, com 13 para 14 anos, já queria um curso de cabeleireiro na época e tal. E aí não tinha, obviamente, né? Falei com meu pai, pai, paga para mim, pro meu avô, não sei o quê, para eles dividirem. Meu pai, acho que, tipo, tá, o que que é essa. Até parece, né, que vai fazer, mas, tipo, e aí? Super decidida. Aí quando eu. Isso. Daí, com 15 anos, eu consegui já trabalhar como auxiliar de cabeleireiro nesse salão. E depois trabalhei num outro de uma menina que trabalhava com elas ali. Ela trabalhava num salão daí já mais renomado, num bairro melhor, assim. E aí ela me ensinou muita coisa também de uma outra forma, uma outra visão, assim, com outro tipo de cliente. Não era uma cliente mais tão de bairro, não eram as pessoas tão conhecidas ali da região. Então era uma outra forma de trabalhar. E aí, com 16 anos, eu ainda estudava, né, no ensino médio, Uhum. eu iniciei um estágio. Tipo assim, eu fiz aniversário no domingo, na terça eu já estava com o estágio pronto para fazer. No Tribunal de Justiça, inclusive. Mas o meu foco de entrar naquele estágio era só para pagar o meu curso de cabeleireiro. Incrível. Super foco nessa idade, assim. Aí eu entrei, tipo, super focada, queria fazer mil coisas, porque era muito forte para mim a questão de, não, eu tenho que fazer, sempre fui muito ansiosa, né? Como tu já sabe. Então, eu queria fazer tudo ao mesmo tempo. Eu queria fazer o curso de cabeleireiro, eu queria estudar, eu queria atender as clientes, eu queria. E eu já tinha cliente nessa época, inclusive. Que Já incrível. atendia uma outra sem fazer o curso, tipo assim, de metida mesmo. Porque a minha mãe me ensinava muita coisa, porque como ela cresceu, como ela sempre trabalhou em salão, né?
Isso em casa, tipo, por exemplo, essas pessoas, tu ia na casa delas. Ia, que nem eu fazia com você. Ah, tá, tá, Sim, tá. eu trabalhava dessa forma. E antes disso, quando eu comecei a trabalhar, eu ainda trabalhava de auxiliar nesse salão com essa menina. Então, eu trabalhava durante a semana e nos finais de semana eu ia para o salão trabalhar com ela, no sábado. E daí eu consegui pagar o meu curso de cabeleireiro, fazendo estágio e tudo mais, e nisso eu já fui migrando para atender mais clientes. Chegou um momento que eu já estava ganhando muito mais com clientes do que com o estágio, né? Obviamente, o estágio de Claro. ensino médio paga um Imagina. valor mais baixo, mas para uma menina de 16, 17 anos, era muito dinheiro. Então, tipo, claro, hoje olhando, era um valor significativamente alto para a realidade ali da minha idade e tudo mais. Eu já assumia responsabilidades que Com não certeza. eram, né? Da Então, idade, né? sim, daí a partir desse momento, eu já devia ter uns 17 anos, eu não. Vou sair aqui do estágio e vou seguir só com a parte de cabelo. E aí, em seguida, eu já terminei o ensino médio, entrei na faculdade de estética e cosmética. E só esperando meus 18 anos, porque eu queria viajar, eu queria fazer os cursos, eu queria fazer bem louca. Olha E só, aí, super. o que eu fiz? Desde então, a minha vida, por isso que lá no início eu falei, muito em torno do meu trabalho. E conseguir colocar, Daiane, os meus objetivos pessoais, né, dentro do profissional, é bem complicado. Então, isso sempre vem sendo um desafio para mim, assim. É o grande dilema, vamos dizer assim, teu. E daí, quantos anos tu tem agora? Conta para nós que estamos aqui agora aguardando, porque a gente tá pensando que tá falando com uma anciã, né? No corpo de uma menina, mas quantos anos tu estás? Hoje eu tenho 27 anos. Então, eu comecei bem cedinho Muito. esse trabalho, assim, e desde então é o que eu vivo, respiro, Sim, ele, né? sim, sim. E tu consegue hoje, assim, fazer coisas por ti que sejam fora Sim. disso? Sim. Hoje, né, graças a Deus, eu consegui. Com o tempo, a maturidade vem e a gente vai começando a colocar os objetivos pessoais, junto a isso, né? Hoje eu tenho meu estúdio, é totalmente diferente da realidade, mas essa questão da cobrança, de sempre querer entregar o melhor, né, conquistar as coisas, e eu nem tô falando de conquistar financeiro, né, porque isso é uma consequência. Sim, Para mim, sempre foi assim, ter um bom atendimento para os meus clientes, enfim, né, tudo que eu pudesse. Conhecimento, para mim, sempre foi algo que eu cobrei e ainda cobro. Então, hoje sim eu consigo separar mais, assim, não, eu preciso ter um momento para mim, para ir viajar, para ir passear, para fazer coisas. Não vou dizer que já é uma coisa assim, é algo que eu venho trabalhando cada vez mais para conseguir, assim, ter momentos de lazer, porque quando a gente também trabalha como autônomo, tu sim, deve entender, a gente total. acaba se cobrando o dobro, porque se a gente Muito. não trabalha, a gente não está Não ganha. produzindo, não tem ninguém fazendo, não é uma empresa que É. funciona sozinha. Hoje eu tenho as meninas aqui no estúdio também que trabalham comigo. Então, quando eu não estou trabalhando, elas estão, Uhum. né, a maioria das vezes, mas ainda assim a gente quer produzir o tempo inteiro, tá produzindo. E aí, quando a gente para, a gente se sente mal, porque não Não tá, estou né? ganhando. Exato. E não só mas eu não estou produzindo, não estou fazendo algo útil, porque como eu sempre fui muito É à isso. frente, eu sempre quero estar produzindo alguma coisa. Então, hoje sim, com terapia, né, com toda a parte de se entender, de se respeitar, respeitar o meu tempo, e de fato ele precisa existir, né? Aos poucos a gente vai aprendendo. Muitas vezes eu não gostava nem de postar no Instagram, por exemplo, que eu estava de folga, como se fosse Imagina. algo ruim, entendeu? Lógico. Então, E são é uma cobranças. cultura também. É, Não há o é, descanso, né? E é muito interessante, assim, que tu traz isso e tão jovem, né? Porque, tipo, tu começou muito novinha e aí tu veste esse lugar, né?
de profissional, e hoje tu dá inclusive aula, né? Se tu quiser falar um pouquinho Sim. disso pra mim aqui, pra nós, né? Mas tu dá aula, entendeu? Tipo, que horas que a Dai é só a Dai, né? Que É, horas que isso acontece? Não consigo imaginar, porque tu chega super cedo aí, né? Última vez que eu fui fazer minhas mechas, a gente cheguei cedo, tu sai muito tarde, tu ainda não saiu daí, porque eu estou vendo. E que horas tu ia dar, sabe? Que só, sei lá, que se jogar num sofá e ler um livro, assistir um filme, sim. que horas, É, sabe? cada vez mais eu venho me permitindo viver essas experiências. Inclusive, vou falar uma. Esses dias a minha psicóloga até conversou comigo sobre isso, assim, Daiane. Tu já experimentou, por exemplo, para desacelerar às vezes, no meio do dia? Porque a gente se pega às vezes, né? Correndo, 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 correndo. Parar e, sei lá, parar no meio do trabalho, entre uma cliente e outra, por exemplo, e, sei lá, ler um livro ou assistir um Netflix. Muito bom. Daí eu fiquei com uma cara assim, tipo, jura, né, que eu vou fazer isso? Um livro tá, até tudo bem, mas daí teria que ser, na minha cabeça, seriam coisas referentes a trabalho, Olha, por aí. Hora de trabalho é hora de trabalho, tipo assim, né? olha só. Essa foi a resposta que eu pensei na hora para ela. E aí hoje eu experimentei fazer isso. Teve um intervalo de uma horinha entre uma cliente e outra, eu já tinha organizado as coisas aqui no estúdio, já Uhum. tinha organizado algumas pendências. Eu disse, eu vou tentar. Aí eu botei uma série no Netflix, fiquei ali quietinha, comi um negócio porque era a hora que eu ia parar para comer, e daí às vezes eu paro para comer, tipo, fazendo coisas que não são. E aí eu parei ali e assisti um Netflix. Para mim, isso foi uma conquista muito grande, porque talvez eu não faria, sabe? Então eu tô aprendendo a dar valor a essas pequenas conquistas, sabe? A esses momentos que são muito valiosos para mim, por exemplo. E esse final de semana eu experimentei ir para a praia de moto. Nossa! E foi Demais. super legal, tipo assim, foi super divertido. E são coisas que às vezes são bobas, que às vezes eu vou de carro, eu vou mexendo no celular, resolvendo alguma coisa, eu não. Tipo assim, Eu adoro olhar a paisagem e tudo, mas às vezes, tipo, já que eu tô aqui no carro, eu vou aproveitar o aproveitar e aqui tempo. fazer alguma coisa, né? E aí eu fui, tipo, olhando o céu, as árvores, cantando, Que tipo, bonito. foi incrível, sabe? Então a gente aprender a se reconhecer de novo, a se reconectar, sabe? A desacelerar, não se sentir culpado por estar fazendo isso também. Não achar, porque às vezes, muitas vezes a gente se julga, né? Então, assim, não posso dizer hoje, eu sou a pessoa que faz isso completamente bem, mas eu estou num processo e eu tenho certeza que cada vez esse processo vai evoluir mais para que eu consiga respeitar o meu tempo, me permitir ter momentos de descanso, de conforto, que eu tenho esses momentos. Só que Sim. eu não permito, às vezes, curtir ele, porque eu não sinto não que eu não mereça esse momento, mas muitas vezes eu não permito parar e, de fato, relaxar, estar sem fazer nada. Isso. Muito. Então, hoje eu já estou conseguindo muito mais do que ser essa Dai que deita, chega, tipo assim, deu, acabou, não tem mais trabalho agora, Desligou, né? telefone, vai viver, vai olhar uma série, vai limpar a casa, sei lá, fazer algo Isso que tu é viver esse presente, né? Viver esse momento gosta. presente. Parece assim, ó, tão bobo, mas não é nem um pouco bobo. E lá na frente a gente vai se dar conta disso, né? Em algum Com momento, né? certeza. Com É o teu certeza. tempo. E uma das perguntas que eu ia te fazer, que eu botei aqui, é que é assim, qual foi a última vez que tu fez algo por ti? Eu achei muito interessante, porque a gente não combinou nada, a gente não, eu não combino as minhas E a perguntas, gente e vai tu já falando. falou umas três aqui, né? Mas assim, qual foi a última vez que tu fez algo por ti? Hoje foi essa vez, então. É, Tu com sentou, certeza. Foi. assistiu uma série, assim, que não No é nada meio que do dia. tá. Que demais! Olha que demais, sabe? Essa semana que É, teve o Dia do Trabalhador, né? Tinha um meme na internet rolando forte, porém, né? Impactante, assim, que foi a criança dizia pro pai que tava com crachá, né? E ela dizia assim, papai, que horas você vai tirar tua coleira? Aí ele falou, não, é um crachá. Aí ela olhou, é uma coleira. Tipo, uma criança, né? Mas olha que esses memes que rolam na internet é isso. A gente coloca, principalmente para quem é autônomo, que daí trabalha, às vezes,
no horário que é meia-noite, que é 2 da manhã, horário que dá, né? Que sobra, vamos dizer assim, a gente coloca literalmente uma coleira e fica ali escravo. A gente esquece de Sim. ser quem a gente é, né? E muitas vezes, no meu caso, ao menos, e também deve ser o teu, o gostar e ser apaixonado, vamos dizer assim, pela profissão, não é nem necessariamente pela profissão, mas pelas coisas que ela engloba, né? As experiências que ela nos traz. Para mim, o meu trabalho, ele é muito além de só o dinheiro, né? É a transformação que eu vivo, que eu levo para as pessoas. Eu sei que muitas vezes as pessoas chegam aqui tristes, estão passando por alguma situação difícil, e muitas vezes é até um refúgio, né? Não só Claro. comigo, mas com qualquer pessoa, assim. Então, às vezes, as pessoas sentam, desabafam, contam das suas vidas. Então, cada pessoa que senta na minha cadeira deixa um pedacinho, né, da sua história, dos seus medos, das suas dificuldades, até as alegrias. Assim como eu participo de muitos momentos alegres, como, por exemplo, o teu casamento, que eu te arrumei, são momentos Sim, que, para mim, nossa, não tem nem explicação, assim, o quanto é gratificante saber que eu estou fazendo parte de um momento tão especial na vida da pessoa. tá Mas, registrado. exato. Então, assim, e querendo ou não, um dia de noiva, por exemplo, eu sou a pessoa que passa mais tempo com vocês. Porque, Sim. tipo, tu fica o dia Oh, inteiro. Eu lembro do teu casamento, por exemplo, que tu e o João fizeram votos. sim. E, nossa, foi emocionante aquele momento, assim. Então, eu guardo com muito carinho esses momentos. Só que, às vezes, a gente esquece que é um trabalho, né? Claro, Então, claro. Que precisa ter um pensa, limite também. precisa ter um limite, porque talvez já por eu estar... Hoje é um momento que eu tô parando e refletindo, assim. Tá, eu amo o meu trabalho, mas eu preciso saber que cada coisa tem o seu lugar. Né? Então, esse movimento hoje que eu estou fazendo está sendo muito bom para mim e para o meu trabalho também. Para quando Com eu estiver certeza. aqui, eu saber, né? Eu estar dando Exato. 100% de mim. E isso E entra numa coisa bem importante, Dai, porque assim, ó, lá no início, para tu poder contar, eu não sabia que tu ia com a tua mãe trabalhar, por exemplo, né, bem pequenininha. Então, assim, a gente já entrou com a tua mãe na história e a gente tá nesse mês aqui de maio, no mês de conscientização da saúde mental materna, né? Embora tu não sejas mãe, tu é filha. Todas nós somos filha, né? E saúde mental é um assunto de todo mundo, né? Então, com quando tu entra certeza. no teu trabalho e tu, por mais que tu ame o que tu faz e tu faz aquilo ali super bem, quando tu tá esgotada, Com aquilo não certeza. flui. E aquilo, sabe, o teu corpo demonstra, né? Então, é Hum, isso que eu queria te perguntar, porque a gente está nesse mês da conscientização da saúde mental materna, da importância de pedir ajuda. Nós temos, assim, ó, muitas mulheres brasileiras que não conseguem ainda pedir ajuda, e eu queria entrar nesse assunto. Isso é um assunto muito importante, a gente falou sobre isso na última vez que a gente se viu. uhum. Então, eu queria que tu pudesse, o que for possível, né, trazer a tua história, inclusive se é algo relacionado com burnout, ou se não, o que que é, o que que te levou para esse lugar, né, de saúde mental. Sim, inclusive a gente conversou da última vez, né? Eu acho que eu até mencionei contigo o que foi assim a Daiane, como era a Daiane há uns meses atrás e a Daiane hoje, né? Claro que a gente vive mudando e se reencontrando, se reconectando, mas esse período de mudanças, para mim, foram sutis mudanças ao longo do tempo, mas que hoje fizeram uma grande diferença, né? E essa questão também aqui no estúdio, que eu converso com bastante de mulheres, né? E mães, e enfim, filhas, pessoas em geral, e a questão da saúde mental vem sendo um assunto muito mais falado pelas pessoas hoje, muito mais. Assim, de 10 clientes que eu atendo, 8 clientes eu converso sobre isso. E Impressionante. nem sou eu que puxo o assunto, sabe? Uhum. Não é um assunto que inicia por mim. Então, eu vejo assim que cada vez mais. Ontem, inclusive, eu fui numa consulta e fiz uma foto da página, assim, que a saúde mental.
é essencial, ela é muito importante. E às vezes a gente deixa ela de lado. Ou não sabe a real importância dela. Às Verdade. vezes a falta de informação, muitas vezes eu vejo também nessas conversas a questão até de vergonha de falar sobre o assunto, né? De se Então tá sentir bom. mal. Então a gente saber que tá tudo bem, né? Que todo mundo tem problema, que o importante é a gente estar disposto a ir e tratar aquilo, né? O meu caso veio muito de isso, assim, o meu principal fator de procurar ajuda, né? Pedir ajuda, que é o bem que a gente mais faz, né? Ir Nossa. procurar ajuda, porque daí a gente está mostrando que a gente está querendo se ajudar, se cuidar, né? É algo assim que eu acho que é muito válido. Então, eu ter ido procurar ajuda num momento que eu vi assim que estava afetando dentro do meu trabalho, que para mim é uma das coisas Uhum, mais importantes, então talvez eu não estava notando que as coisas estavam me consumindo, não necessariamente questões de trabalho, uhum. a questão de burnout e tudo mais, até onde eu sei, assim, até algumas amigas me questionaram, né? Ai, Dai, será que tu não tá com burnout e tal? Então, eu fui diagnosticada, né, enfim, com síndrome do pânico, e muito disso foi que eu nem sabia do que se tratava. Para mim, síndrome do pânico eram pessoas que tinham, sei lá, medo de ficar no escuro, numa sala, num Aham. elevador, Que né? interessante, né? Coisas assim. Então, também não tinha noção. Quando meu psiquiatra falou sobre isso, assim, Daiane, tu tá tendo crises de pânico. Eu fiquei tipo, hã? Crise de pânico? Tipo, nada a ver, não. Por quê, né? Então, eu comecei a ir a fundo para me entender. Então, a partir daquele momento, eu parei e comecei a me olhar mais, sabe? Tipo assim, se eu não ficar bem, eu não vou deixar de fazer ninguém bem. Então, seja as minhas clientes, as pessoas que eu amo, as pessoas da minha família. Então, quando eu fiz isso também, eu me permiti ser cuidada, porque muitas vezes eu me colocava só no lugar, o meu perfil, né? Aham. É da minha personalidade o cuidar do outro, o estender a mão para o outro. Então, naquele momento, eu me permiti também ser cuidada. Então, nesse momento, eu preciso cuidar de mim e eu preciso da ajuda dessas pessoas que estão ao meu redor e elas vão ter que entender que é uma fase que eu estou passando e eu tenho que me permitir falar que eu não estou bem, que eu não estou legal, que eu não vou conseguir ir. E aí entrou num ponto para mim que era uma coisa muito difícil, eu não sabia dizer não. Um amigo me convidava para ir no, sei lá, no fim do mundo. Não, eu tenho que ir, eu tenho que dar um jeito de ir, porque esse amigo não vai entender, coitado, olha só, ele me convidou com tanto carinho, blá, 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 blá. Daí eu fazia, nossa, minha Dava um rotina já é jeito. corrida. Às vezes eu saía exausta, ia para o lugar, dava um jeito, no outro dia acordava, vinha cansada. Então, tipo, eu queria dar conta de tudo. E a partir do momento que eu entendi que eu não vou dar conta de tudo, que tá tudo bem, ninguém vai morrer, não é o fim do mundo, Não, não, não. né? Eu comecei a olhar para mim e comecei a me entender. E daí mudou tudo, né? Aí muda completamente. Então, quando eu disse lá no início, né, desse assunto que a questão da gente cuidar, né, fazer um acompanhamento psicológico, começar a se entender, né, se conectar com a gente novamente, vai ajudando. Então, assim, é um longo processo. Acho que a pandemia também ajudou não, né? Não, mas, Piorou. mas colocou uma lanterna, uma luz, uma lente, talvez uma lupa, né? Em todas essas questões, né? Sim, então essa questão do cuidado, assim, aí uma coisa que a gente pensa que às vezes veio para, nossa, que loucura, que isso que aconteceu na minha vida, porque olha o que eu tô passando, não sei o quê. Talvez a gente olhar para uma outra perspectiva, né? Olha só, Perfeito, perfeito. aconteceu isso, mas olha que bom que foi um alerta, né? Porque Lindo, o que mais que poderia acontecer? muito Então, a bom. gente ter esse sinal de alerta do universo mesmo, né? Não, calma, para, respira, Bah, olha para ti, te entende e tu começa a te reconhecer de uma outra forma que tu acha. E se isso não acontecesse, talvez isso não ia acontecer, né? Não claro! acontecesse dessa Olha, forma. mas que bonito, Dai, tu trazer sobre essa.
excelente esse assunto, né? A Sim, importância, porque a saúde mental, ela tem uma. A gente negligencia muito, né? Quando a gente tá com um muito. problema, no meu, por exemplo, eu tenho asma, eu tenho mesmo, né? Eu vou lá, trato e tá tudo certo. Eu nunca reclamei, nunca, tipo assim, ai, vou ter que usar essa bombinha, que saco. Não, né? Agora, Exato. depressão, ansiedade, dizer eu tomo um antidepressivo, cara, isso é um grande tabu. É. Mas a gente, Tu vai quando. desfiar porque tu vai ficar isso, porque tu vai ficar aquilo, E a gente né? tem a oportunidade, quando toma, né, Dai, de se reconhecer, Exatamente. sabe? De aqueles sintomas que são sintomas, como várias outras que a gente conhece, né, questões, eles diminuem para que a gente possa, assim, ó, olhar Exatamente. na superfície, né, como eu digo, assim. Com certeza. Isso, assim, é essencial. Um ponto para mim que foi muito assim, é bem isso. Ah, tô com asma, vou correndo para o hospital e tudo mais. Lógico. Hoje, a minha prioridade é minha saúde mental. Então, faça chuva, faça sol, eu vou fazer o meu acompanhamento com a minha psicóloga, com o psiquiatra. Então, assim, eu coloquei isso como prioridade, né, na minha vida. Sim, Só que eu sim. tinha o hábito de não colocar prioridades nas coisas. Eu colocava sempre o meu trabalho como prioridade. Só que hoje eu sei que se eu não estiver bem, não vai Não funcionar tem. aqui também. O trabalho nem Então, não funciona, porque ele depende de ti, né? Tu é a tua ex- ferramenta aí, né? De trabalho. exatamente. Nossa, Dai, que Então, forte, que intenso isso. Que forte, assim. E uma, eu não tenho como não trazer, né, o corpo para cá, porque, né, a gente não separa, né, o corpo da cabeça, a gente junta tudo, né? Então, assim, o corpo a gente sabe, né, que a gente praticar, né, não tem, assim, ó, existem inúmeros estudos que nos trazem isso, né, praticar um exercício físico regular, que isso contribui e muito depois na hora da retirada do remédio, sim, né? Então eu queria saber assim de ti, como que tem sido a tua relação com o teu corpo nesse momento, assim, nessa fase que tu tá agora? sim. Mais uma vez, eu sempre trago para o lado do meu trabalho, né? Trabalho Viu? num meio extremamente feminino. Então, os assuntos são sempre relacionados, sempre não, mas na maioria das vezes são Sim. relacionados ao corpo, enfim, a parte externa, né? Isso aí, Muito perfeito, mais. Então, perfeito. essa parte externa para as pessoas é o visível. Então, é o que a gente enxerga no primeiro momento, né? Então, essa também vem sendo uma batalha, porque sim, a atividade física, nossa, ela muda muito a vida da gente, com certeza, mas ainda assim é uma dificuldade para mim incluir nos meus dias. Mas é aquela coisa, como tudo na vida, a gente vai, para, volta, para. Então, assim, Isso. se eu não fui hoje, amanhã eu tento ir. Se eu não conseguir amanhã, eu vou amanhã. Então, respeitando também o meu limite, que tá tudo bem se eu não conseguir, mas eu não posso deixar, né? Aquilo É. me vencer, me dominar. E muito disso Mas aí também, o daí meu se conhecer, é isso, de saber o que que tu quer sim, fazer de exercício, o que que tu gosta, não gosta, né? Respeitar, né? Os teus limites também. assim, algo que é muito legal, assim, interessante esses dias, falando dessa questão do corpo, tinha uma cliente aqui, e eu recém tinha chego da Nutri também, que é aqui no meu prédio, acho que eu te falei dela, Ah, e eu cheguei mostrando as minhas fotos do antes e depois, ruim, tipo assim, né, não teve uma evolução positiva. aham. Eu sou a única pessoa que mostro, será, evolução negativa? E ela dava risada, né, dela. Ai, meu Deus, eu não. Ela é uma ótima profissional, Não, né? Mas eu não é tenho que isso. entender. Mas a questão, assim, a Nutri que me acompanha, a Vanessa, eu amo o trabalho dela, super indico. Ela trabalha muito com a parte psicológica. Então, foi fundamental nesse processo. Porque muitas vezes nas consultas eu segui também fazendo acompanhamento com ela durante todo esse processo da síndrome do pânico e tudo mais, e ela foi essencial para eu entender isso. Porque uma coisa que Legal. ela me disse e ficou foi muito importante assim nesse processo todo, que eu estou dando conta e tentando dar o meu melhor em várias coisas. Então, a gente vai fazendo essas cobranças com várias coisas.
E naquele momento, é bem provável que a alimentação foi algo que eu não queria dar conta. E a gente tem que respeitar também, porque às vezes a gente coloca todo o peso na alimentação, ou só na academia, ou não É. sei o quê, e é um equilíbrio. Nem sempre a gente vai. Então, às vezes a gente vai negligenciar um lado um pouquinho menos. Claro que a gente não vai soltar e dane-se, não quero mais saber. Claro, mas se Mas chicotear, respeitar que é um momento, não precisa também se martirizar, né, se cobrar, porque é uma fase. Como tudo na vida, às vezes a gente para de cuidar do cabelo, para de cuidar da unha, daí nossa, volta, cuida para dar conta de algo e tá tudo certo, nossa, né? Não demais. precisa ser perfeito o tempo inteiro. Não, daí eu adorei que tu trouxe, né, a tua Nutri e a ótica, né, a forma como ela enxerga, né, o mundo, porque eu adoro esse tipo de coisa, porque não é só sobre o estético, né, tem que olhar para o que tá dentro, eu acho muito bonito tu olhar para esse lugar, né, quando tu atende a gente, assim, E, muito. e isso é importante, eu acho que em todas as áreas, né? Os Nossa, profissionais começarem a olhar muito mais para o seu cliente dentro, porque ele diz muito mais para a gente por dentro do que por fora. com Porque às certeza. vezes o por fora a gente é algo que a gente quer, uma máscara, né? Que a gente Isso, quer criar, às vezes, e nem se toca. Então, entender que às vezes é uma fase que ele não tá legal, por isso que ele quer fazer uma mudança radical, enfim, né? São isso. motivos para as pessoas fazerem as coisas, né? E Tudo o tem um cabelo, ele tem um pouco isso, né, Dai? O cabelo, ele tem essa coisa da gente. É muito estranho, assim, porque a gente sente que uma coisa tá mudando aqui dentro, a gente ainda não sabe muito. nomear. Mas a gente. Eu tenho. É uma coisa muito assim. Eu tava totalmente morena, natural, meu cabelo é escuro, naturalmente. Mas eu entrei numa fase que eu disse assim: ó, não sei o que que é, mas eu quero fazer minhas mechas de novo. Como se eu dissesse assim: eu quero me reconhecer de novo no espelho. Exato. Eu quero me encontrar ali, sabe? E o cabelo, ele. Óbvio que tu não vai, ai meu Deus, agora eu já me amo. Não, mas ele é aquele lembrete no espelho, assim, ó, ainda tá aí, sabe? Porque a gente se perde tantas vezes na vida. É. E aí a gente vai lá e tenta e resolve, e são fases, na vida tudo é fase, né? Tem a fase que a gente, não tô a fim de cortar, agora eu quero radicalizar e quero cortar. E a gente faz isso com várias coisas na vida, né? E, Muito. e eu observo muito isso. As mulheres, muitas vezes, elas mudam o cabelo quando, de fato, não é o cabelo que elas estão mudando. Tem Não, muita coisa por trás. O muito. cabelo é uma coisinha, mas o que mais tem, entendeu? Então, participar dessas transformações e entender um pouco mais do que acontece dentro do universo de cada pessoa é muito incrível, assim. Não, E acho que demais. todos os profissionais tivessem um pouco mais esse olhar, né, de não só ver o externo e ver um pouco mais o interno, É, seria tudo muito mais fácil, mais prático, vamos dizer tem assim. aquela frase que diz, né, Dai, diante de uma alma humana, seja somente mais uma alma humana, né? É como se a gente, nesse Exato. momento, quando a gente tá com outra pessoa, a gente pudesse esquecer um pouco aquilo que a gente tem ali de as nossas ferramentas da vida cotidiana e pudesse só olhar, né, para aquele ser que Sim, tá ali, com né? Eu certeza. acho que a gente tá aprendendo a se olhar também, né, nesse momento, assim, como um ser, né? E não como uma pessoa que faz isso, que faz aquilo. Só somos, né? Exatamente. E trazendo isso, assim, por isso que eu te falei ali no início, né, que eu olho muito para esse lugar da criança, porque eu sei que ela tá dentro da gente em vários momentos da nossa vida, ela salta na nossa frente, né, e se a gente não olha, ela fica ali gritando, desesperada. E eu queria saber Sim. de ti, Dai, assim, a Dai muito pequenininha, né, a Dai pequenininha mesmo, se tu lembra, assim, de algum sonho que essa Daizinha tinha, assim, um sonho, se tu lembra e consegue trazer aqui para mim. Ai, eu acho que eu lembro, assim, os meus sonhos sempre estavam ligados, o menor, assim, possível, a esse lado de independência, Legal. de fazer o que tem vontade, a liberdade. Acho que esse sonho de liberdade da criança, assim, sempre foi muito grande, assim, Que de lindo. mudança, de viajar, de conquistar coisas, assim, experiências, né? Então, sempre que eu vou lembrar
vai ser assim, sabe? De fazer essas mudanças na vida, de movimento, E né? é assim até hoje, né? Essa Sim, Dai tá aí, né? Super presente nesse sempre. momento da tua vida, né, Dai? E a gente indo para um outro extremo da tua história, e da tua vida, como tu te imagina bem velhinha? Velhinha, Dai, enrugadinha, assim, como tu te imagina bem velhinha agora, assim, na outra ponta da Gente, vida? olha, eu acho, tá? Dentro da minha personalidade, que eu vou ser uma pessoa bem arteira, né? Aquelas velhinhas que não param, que querem fazer, Ninguém me que tu tá segura. falando, não vai que tu vai cair. E eu vou querer, Já tá em sabe? cima do telhado procurando cachorro. Exatamente. E assim, voltando, né, para a parte da parte mental, assim, isso foi uma das questões que eu também fui em busca da questão de entender o que estava acontecendo comigo, quando eu descobri a questão do pânico, porque o futuro, o ansioso, ele tem, né? De Nossa. pensar no futuro e mirabolar mil coisas. Então, essa parte do futuro, para mim, era algo que mexia extremamente comigo. O que que vai ser quando eu estiver mais velho? E eu ia muito longe nisso, assim. Não como uma coisa tão assim, básica, como tu me perguntou, o que que tu te imagina velhinha? Então, Não, aham. eu sei muito longe. Então, viver o presente, o momento presente, para mim é essencial hoje, sabe? Sem pensar tanto lá na frente. E quando for pensar, pensar de uma forma leve, tranquila, sem criar tantas loucuras na. Loucuras. A gente, essa questão da ansiedade que tu trouxe é muito. Todo mundo tem ansiedade, né? Mas quando ela é patológica, né? Que é essa ansiedade que tu quer, tu cria já essas. Catastrofiza as coisas antes de nem sequer acontecer, né? Exato, E trazer esse exercício da nossa velhinha é também a gente se olhar assim, como que a gente gostaria, sabe, de se ver assim, velhinha, que nem tu disse, uma velhinha livre, né? Essa velhinha que ninguém vai segurar, sabe? É isso, sabe? É vida, é vitalidade, é, né? Muito é isso, exato. sabe? Daí a gente tá mais pra perto do fim do que do começo. E eu tenho ainda coisas que eu preciso perguntar, assim. Mas eu quero É te. que eu trovo, né, Não, mas também. eu também, por isso que a nossa tagarelar aqui tá tudo certo, né? Tudo certo. Esse é o espaço pra gente trazer um pouquinho mais da nossa alma mesmo, né? Sim. E eu queria te perguntar, assim, hoje, né? Nesse aqui e agora, qual o teu maior medo? Ahn, Meu maior medo. Deixa eu Ah, acho que esse medo de como vai ser o futuro, assim. Para mim, acho que eu não lembro se eu comentei contigo no dia que a gente estava conversando sobre a questão da minha mãe. Muitas pessoas acho que não sabem, inclusive clientes, não é algo que eu trago muito, assim, Uhum. por falar de coisas boas, né? Claro, um pouco a gente E falou. isso, acho que a gente conversou um pouco. A minha mãe tem uma doença, uma síndrome rara. E a mãe dela teve essa síndrome, e as minhas tias também têm, uma tia só que não tem, são entre 5 irmãs. E muito provável não, né? Se Deus quiser, nada disso vai acontecer. Mas existem chances de eu, os meus primos, termos essa doença também. E foi algo que eu vi, né, desde muito novinha, a evolução dessa Dela. doença que a minha mãe tem ainda, né? Então, assim, é algo que todos os dias está ali, a gente lidando com isso, com essa diversidade, né? E evoluindo, aprendendo com ela e tudo mais. Hoje, graças a Deus, eu consigo ter uma tranquilidade maior, mas ainda não deixa de ser um medo. Ah, Mas eu acredito que seja sim o meu maior medo, né? Ter a doença, ou algum dos meus irmãos ter a doença, as pessoas que eu claro. amo ao meu redor. Assim, tá, Daiane, mas, né, tá todo mundo bem, tá vivo e tudo mais, mas é óbvio que é algo que a gente quer que as pessoas que a gente ama vivam com qualidade de vida, Qualidade, né? claro. E a gente também. Mas não deixar com que esse medo domine, né? Exato, Então, Dani. o medo ele vai existir, mas como que a gente vai lidar com ele? Eu vou ser refém desse medo,
né? Porque isso pode acontecer com todo mundo. Inclusive, até uma psicóloga que eu fui, que eu te falei aquele dia que eu disse, a psicóloga é mais doida que eu, Aham, falou sim! isso, né? E de certa forma ela não deixa de estar errado. Tá, Uhum. tudo bem, alguém da tua família tem uma doença, e isso, até porque várias pessoas devem ter casos de familiares que tiveram câncer e têm a possibilidade de tantos por cento de ter câncer. Sei que, Isso. então, são N coisas, né? Então, tá, tudo bem, eu posso ter a doença, mas eu também posso atravessar a rua e ser atropelada por um carro. Nossa! Dai, é Então, isso. então, sabe? E daí eu vou viver? Não, mas eu vou Esperando. ser atropelada por um carro, não sei o que, não. Eu vou viver minha vida vivendo as experiências. E talvez essa Daiane que queira tanto desbravar o mundo, as coisas, a vida, viver experiências, a força dela esteja em toda essa história, né? Talvez não, eu tenho Exato. certeza que sim, porque faz parte da minha história, Exatamente. né, de tudo que aconteceu. Então, a questão da espiritualidade também, quem tem contato comigo, convive, para mim é muito forte. Então, tudo que eu faço, todos os propósitos na minha vida, todas as pessoas que eu amo, eu sempre coloco nas minhas orações e coloco nas mãos de Deus, né, e dos meus anjos, guardiões, enfim. Eles sabem de tudo, assim. Então, o que tiver que acontecer, vai acontecer. A gente não pode deixar isso nos paralisar e deixar de viver, né? A vida e tudo Muito. de belo que ela tem para nos oferecer. Nossa, daí. E olha que bonito isso, porque a espiritualidade, e é muito, assim, eu gosto muito de deixar bem claro que não é a nossa religião, né, mas a nossa Não, espiritualidade é exatamente. importante, né, sempre, né, dar uma frisada, assim, mas ela é um dos fatores mais importantes de saúde mental, sabe? Eu fico muito impressionada que ela anda casadinha com a atividade física e cada vez menos a gente vai assim olhar para a espiritualidade como algo assim, uma balela. Cara, isso sustenta o ser humano. Exatamente. Sustenta, ele é. Ao menos a experiência que eu tenho com a espiritualidade é de muitas respostas para a minha vida, muitas. Então, assim, ó, eu penso assim, independente de acreditar ou não, de enfim, né? Cada um tem as suas crenças, para mim sempre foi positivo. Então, acho que mal não faz, né? A gente Nossa, super importante. agradecer por estar vivo, por acordar, por respirar, por, enfim, andar, né? Nossa, E a gente dá valor para essas pequenas coisas do dia a dia. Tu que tem filho, vê o teu filho rindo, chegando em casa, crescendo. crescendo, vivendo. E quando a gente começa a apreciar essas coisas, que daí é quando eu falo de largar o celular, olhar para o céu, olhar Nossa. para árvore, para grama, para o mar, enfim, e a gente vê, meu Deus do céu, Tipo como a vida assim, é incrível. como que eu passei, tipo, tanto tempo sem olhar para a lua? Ela tá lá no céu, Exa- eu não vou nem olhar, né? Sem Exatamente. enxergar o que está acontecendo, porque a gente vive no automático e não Uhum. vive de verdade, né? Exatamente. Muito bonito, assim. Daí eu acho que eu, né, conheço um pouco da tua história, mas eu tenho certeza que se o que tu trouxe hoje tocar em uma pessoa que te ouvir, a gente ganhou. Porque abre, cada vez que a gente escuta outras histórias, abre lugares dentro da gente, né? Isso é muito Sim, importante, assim, abre portinhas, né, Dai? E assim, a nossa história é a nossa força. com A nossa certeza. história é a nossa força. A gente quer fugir daquelas coisas que nos compõem, mas ela é a nossa força. E que bom que tu tem essa consciência que talvez tua mãe, tuas tias não tiveram a oportunidade de olhar para a Sim, vida como tu tá tendo agora. com Que coisa certeza. bonita, sabe, Dai? Que bonito mesmo. E querida Dai, eu tenho uma última pergunta, assim, eu digo que tu é uma jovem mulher, mas assim, uma alma de anciã, assim, né? Gente, tipo, olha tudo que tu já trouxe, já viveu, que bonito, sabe? Que sabedoria, né, de vida, assim, que bonito. A última pergunta que eu tenho para te fazer é assim, hoje, tá? Nós estamos aqui hoje, maio, né? 4 de maio de 2023. Hoje, por que que seria interessante uma pessoa te conhecer agora? Ai, essas perguntas são muito assim, ó, pá. Eu adoro isso desde criança.
Deixar a pessoa, tipo assim, pensa rápido, vai. Como é que eu nunca pensei nisso antes e agora? Adoro, desde criança. Ai, a Daiane como um todo ou a Daiane profissional, não sei. É Não, como um só, todo. né? Daiane Nunes, por que que hoje seria interessante alguém te conhecer? Tô, né, aqui apresentando outras pessoas, por quê? Que é interessante te conhecer. O que que tem de bom aí para mostrar agora? Ah, eu acho que tem muita troca, assim, que a gente pode fazer experiências, vivências, né? Acho que essa parte de ouvir, né? Eu gosto muito de ouvir o outro para. Porque a gente sempre aprende, né? Às vezes a gente aprende mais ouvindo do que falando. Então, eu acho que conhecer a Daiane por inteiro, né, como amiga, como essa ouvinte, eu acho que nunca foi negativo para ninguém. Sempre foi muito positivo para as pessoas que me rodeiam. Então, assim, todo mundo tem algo bom para oferecer, né? Então, basta a gente querer ouvir, querer enxergar, porque às vezes a gente não quer enxergar, né? Não quer olhar para o outro com mais amor, com mais carinho. Verdade. Então, eu acho que esse lado mais humano é muito presente em mim. Então, as pessoas que forem me conhecer a fundo vão ver isso, assim. Clientes, amigos, pessoas que estiverem ao meu redor. Então, falando positivamente. Ai, querida, Dai, querida, que lindo te reconhecer mais um pouco, né? Mais um pedaço, assim, de ti. Quero te agradecer, né, pela tua disponibilidade de estar essa hora, que bem puxada a tua rotina, e eu sei, e que tu possa Imagina, eu que descansar, agradeço. né? Ai, querida, obrigada. Adorei. A Dai, para quem tá aqui ouvindo, a Dai tem, eu vou colocar o Instagram dela aqui, né? Eu vou colocar aqui na nossa conversa depois, para quem quiser seguir, né? O Instagram da Dai é profissional, né? Então, para quem quiser conhecê-la, os trabalhos dela. E também eu quero saber se tu tem alguma, se tu quer indicar pra gente algum livro, alguma série, algo assim para quem tá afim nesse momento de desconectar, né, das redes sociais e, sabe, Só simplesmente ser. relaxar. É assim, às 6 da tarde, amanhã, sexta-feira, a pessoa quer dar uma fugidinha e ficar com ela mesma. Se tu tem alguma dica aqui pra nós, que eu também coloco Ai, no tem que episódio. pensar agora rápido também. Que Que série tu agora viu não. hoje? Hoje eu vi uma série assim bem. Eu gosto muito dessas séries ou românticasinhas para Uhum. desligar, Desligar, tipo assim, adoro. né? Eu não me lembro se essa que eu tô vendo é que eu tô vendo umas duas com nome parecido. Eu não lembro se é Sex Life Uhum. ou Sex alguma coisa. Mas eu posso depois te Passa pra mandar. mim, porque eu. Isso. Eu boto É no teu bem, episódio. não é nada assim profundo, Eu sei gente. qual É é a bem, Sex Life. Mas sempre tem, né? Se tu olhar bem, sempre tem alguma coisinha ali para. sempre, sempre tem. E eu falei que não tem, mas eu acho que tem sim. Foi uma série que no início eu tava olhando assim, meio como quem não quer nada, tipo, Sim, vou sei. olhar, mas trouxe muitas reflexões assim de saúde mental, Tu principalmente, vê. tipo, de olhar para se cuidar, para tipo assim, às vezes a gente não quer viver experiências com medo do futuro ou mistura, enfim, Claro. né? N motivos que a gente vai deixando às vezes nossos sonhos de lado para viver os sonhos de outra pessoa e talvez nem sempre aquela pessoa tá querendo também. Então é Sim. uma série de, acho que de autoconhecimento, assim. Fala muito de mulheres também, mulheres que querem ser livres, querem transar, e Me enfim, lembro. né? Ela tá, acho que na segunda temporada, não é? Aham. É, me Então, lembro, eu só vi a primeira. eu achei bem interessante, assim, eu tô bem, tô curtindo, assim, tá sendo bem legal. Não é o estilo de série que eu costumo ver, ó. Eu vejo essas séries mais românticasinhas, assim, quando eu quero desligar, nada muito complexo, Sim, pra, sim, eu tipo, também gosto. dar risada e deu, assim. Mas essa série me surpreendeu positivamente, assim, foi bem legal. Ai, que legal. Vou botar ela aqui, com certeza. É uma série muito boa. Eu só vi a primeira temporada e já fiquei curiosa com a segunda, obviamente.
Sim. E Dai, que depois eu tu... vou mandar um outro livro de saúde mental que eu tô lendo também, que é super, super interessante. Livro, quero muito. Muito livro, eu sou a louca dos livros. Tu pode me mandar que eu vou botar aqui no episódio. Tá Minha bom. querida, muito obrigada. Que tu Eu ainda que possa agradeço. brilhar muito por aí, né? Que a tua luz brilhe muito mais por aí. Obrigada por Tudo em existir. dobro. Obrigada, querida. Um Um grande beijão, beijo. boa noite. Boa Espero que vocês noite. gostem. Ai, muito obrigada e até Tchau. o próximo Tagarelar. Um beijo.